A gente está de volta com Falando Nisso, hoje, segunda-feira, recebendo a doutora Cláudia Mangini, que é infectologista, tá? Ela está tirando as nossas dúvidas sobre o sistema imunológico. Sabe quando a gente vive doente, a gente não sabe o que é, de repente seu sistema imunológico pode estar comprometido. Temos mais uma participação ao vivo. Vamos lá, boa tarde. Alô? Oi, quem fala com a gente? Ronald Weiler. Oi, Ronald. Ronald, tudo bem? O Ronald que é amigo de academia, tudo bom? Melhor agora, falando com você e ao vivo na Band. Obrigada, Ronald. Diga lá, querido. Então, eu e a Stephanie Anátoli, nós temos problemas de amígdalas, mas há muito tempo, há muitos anos, e só bezetacil resolve. É uma vez por ano, mas tem que tomar bezetacil. É aquela coisa que incha. Saber se operando, isso, exato, não passa nem água, nem remédio passa. Queria saber se operando resolve ou tem algum tipo de tratamento mais eficaz. Ok, Ronald, obrigado. Ronald que é um as no squash aí na nossa academia. E eu queria já aproveitar a pergunta do Ronald e completar com outra. Dizem que quem tem muita infecção de garganta pode causar também uma infecção nos rins ou ter reumatismo, isso é verdade? Bom, então vamos por partes aí. Primeiro, Ronald, é o seguinte, com esta frequência que você tem amidalite, que você disse aí uma vez por ano, não está indicada a cirurgia. Então a gente indica a cirurgia para infecções amidalianas com muita frequência e que em geral acontecem aí na infância. Então é muito raro a gente indicar uma amidalectomia para um paciente já na adulto jovem e com esta frequência de amidalite. Então você tem infecção numa frequência considerada até bastante normal e razoável, vamos dizer assim. Então, assim, os cuidados que você tem que ter são os cuidados com a alimentação, que provavelmente você como esportista já toma, fazer o seu esporte. E, assim, acho que toda a possibilidade que você tiver de se vacinar contra a doença gripal, porque pode ser uma coisa que te ajude, e eventualmente procurar aí uma vacina para pneumococo, que também poderia ser uma alternativa, embora uma alternativa, vamos dizer, pode funcionar ou não. Para mim funcionou. Às vezes funciona muito bem. Agora, a questão das amidalites de repetição se transformarem ou levarem aí a uma infecção renal, uma doença reumática, o que acontece é que existe um tipo de streptococo, que é uma bactéria que dá infecção amidaliana, que produz uma proteína que realmente leva a esses quadros reumáticos, né, a febre reumática, e que pode levar a uma nefrite mesmo, a uma glomerulonefrite. Optam pela cirurgia. Exatamente, para diminuir a incidência desta doença nas crianças. Então, existe uma correlação da febre reumática e da glomerulonefrite com um tipo de streptococo que dá infecção amidaliana. Tantos bichinhos com os nomes tão feinhos, né? Bom, temos mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, eu sou a Eliene. Oi, Eli, tudo bem, linda? Tudo. Eu gostaria de saber aonde que ficam as amígdalas e se elas causam muita inflamação na garganta. Ela fica aqui, ó, essas bolinhas que a gente tem. São as bolinhas? São isso mesmo. As amígdalas são essas duas bolinhas vermelhas que você encontra aqui na garganta quando você abre a boca bem grande, né? E ela chama amígdala porque ela tem um formato de uma amêndoa, né? E esse é o nome por conta disso. É um órgão, na verdade, de defesa. Ela é uma barreira para você não deixar a infecção respiratória chegar no pulmão, na traqueia, né? Então, ela é uma primeira barreira. Por isso que quando as pessoas dizem que tem muita infecção de garganta, como você está dizendo, porque ela funciona como uma barreira. A bactéria está tentando entrar, a amígdala vai lá e segura a bactéria. É o muro do forte. Exatamente, é uma das primeiras barreiras do sistema imunológico. Por isso que a gente não indica a cirurgia para todo mundo, porque ela é importante para o sistema imunológico. Agora, tem aqueles mitos e verdades, né? Um mito, ou verdade, eu não sei, vou saber agora, mas que a gente escuta muito nessas conversas, principalmente de salão, é assim: cuidado com a anemia porque pode virar leucemia. Isso é verdade? Não, isso é mito. A leucemia é uma doença específica, não tem nada a ver com as alterações prévias do sistema imunológico ou com anemia. O que acontece é que a anemia é a manifestação de um quadro de um câncer, né, do sistema linfático, do sistema imunológico. Então, a anemia pode ser um sintoma de uma leucemia, mas não tem nada de transformação, não tem uma transformação. Então, se eu tenho uma anemia por falta de ferro, isso não vai se transformar numa leucemia. Estão perguntando aqui na produção se quem retirou as amígdalas pode ser mais suscetível a doenças infecciosas, por não ter justamente o soldadinho primeiro aqui.
E olha, na grande maioria das vezes isso não acontece, mas não é incomum a gente ter pacientes que retiram a amígdala e ao invés de ter as infecções amidalianas, tem as traqueites. Então, perdeu aquela barreira. Isso não é muito comum, mas pode acontecer. Ok, então. Vamos lá que tem mais uma participação ao vivo. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? É o Jason de Pindamonhangaba. Oi, seu Jason. Um abraço para Pinda, essa terra que eu tanto amo. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Pode fazer sua pergunta. Eu gostaria de saber porque às vezes eu tenho inflamação na garganta e cria a sua massinha. E essa massinha, uma massinha branca dentro da garganta. Depois ela some, mas às vezes tem até mau hálito, é um cheiro, né, ruim. Eu gostaria de saber o que seria, se tem que operar ou não. Ok. O senhor tem sempre infecção na garganta, não? Tenho, quase sempre aparece isso na garganta. Digo, quase sempre é de quanto em quanto tempo, querido? Assim, passa uns 2, 3 meses, aparece. É bastante, de 2 em 2 meses, né? Ok, valeria a pena você procurar um especialista para olhar essa garganta, ver o que está acontecendo, mas eu vou te explicar que essa massinha branquinha que você disse que aparece na garganta, nada mais é do que as suas células de defesa produzindo pus, produzindo defesa mesmo, né? Esse processo inflamatório, essa secreção que se forma em cima da amígdala, quando a gente está com a amígdala inflamada, ela é o produto da guerra da bactéria com o sistema imunológico. Então, isso é natural acontecer na amidalite. E justamente esta placa que fica em cima da amígdala dá esse mau hálito, dá essa sensação de amargor na boca, uma sensação ruim e o mau hálito. Isso é o produto da guerra mesmo, da bactéria então, com o sistema imunológico. Aquela coisa purulenta, aquela coisa, é justamente... É justamente isso. São as células, exatamente, são as células de defesa brigando com a bactéria. Então, aquilo vai produzir, são leucócitos, são células de defesa, anticorpos, fibrina, tudo aquilo, ela está tentando, o organismo está tentando isolar a bactéria, formar uma carapaça para não deixar a bactéria entrar no organismo. Gente, como é perfeito, né? O organismo é um exército, muito afiado. Muito afiado. Bom, a gente também na segunda-feira, você sabe que a gente tem as dicas para o seu filhão, para a sua filhona, para o seu bebê, né? E hoje a gente vai saber tudo sobre as assaduras nos bebês. Vamos conferir, meu bebê? Muito boa tarde, eu sou o Dr. Samuel Henrique Mandelbaum, eu sou professor de dermatologia da Universidade de Taubaté. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as assaduras de bebês. Uma queixa muito frequente, principalmente nas mães de primeira viagem, as mães da primeira vez, que se apavoram muito quando, ao trocar as fraldas das crianças, veem que está tudo vermelho, irritado e a criança começa a chorar. Por que isso acontece? Geralmente acontece pelo contato da urina e das fezes que fica em contato com as nádegas e a região das virilhas e das coxas das crianças, e isso provoca uma irritação. É muito frequente e o que nós devemos fazer? Primeiro, ter cuidado de não deixar essa criança muito tempo com a fralda. Se possível, trocar frequentemente. O uso de fraldas pode ser a fralda descartável, pode ser a fralda de pano, se for a fralda de pano, lavar bem, secar bem também. Essa criança, então, você vai precisar trocar a fralda frequentemente e, ao primeiro sinal que está vermelho, procure limpar bem. Limpar bem com o quê? Água, sabonete comum e soro fisiológico. Esse soro que se compra na farmácia, um algodão ou uma gaze para limpeza. E procurar não deixar o seu bebê em contato com a urina e com as fezes dessa criança. Tratamento. O melhor tratamento é a prevenção, evitar que isso aconteceu. Depois que aconteceu, primeira coisa, procure não usar medicamentos que você não sabe o que contém, principalmente anti-inflamatórios que têm corticosteroides. O corticosteroide ou corticoide, ele pode melhorar inicialmente, mas se usado muito tempo, ele pode até causar atrofia na pele do seu bebê. A pele do bebê fica vermelha, rachadinha e pode até sangrar. E, em seguida,
você deve procurar o seu médico, ou pediatra, ou dermatologista, para ser orientada que medicação deveria ser usada para a sua criança. Muito obrigado a todos. Uma dica bem legal para você prevenir aí a assadura no bebê, que é horrível, né? Tá passando muito rápido, já já a gente está de volta atendendo você sobre os problemas no nosso sistema imunológico e vamos conferir aí os sortudos do Vale Cap. Teve gente que ganhou 3 carros de uma vez só, tá? A gente vai saber tudo daqui a pouco, tá? É que nem o Santos, né, Pedrão? Levou de 3. Beijo para você. Eu sei que ela nunca mais apaga. Um abraço para minhas irmãs aí e meus pais.